Boa tarde, pessoal. Obrigado por terem vindo. Eu sou Antônio Macedo, sou arquiteto da EcoBuilding, consultoria, e temos hoje a satisfação aqui de compartilhar com vocês um caso bastante interessante, o caso de uma residência sustentável que já está concluída, recentemente concluída, e para a qual nós tivemos a possibilidade, a oportunidade, o privilégio, talvez eu diria, de trabalhar no processo de certificação referencial GBC Brasil Casa para residências sustentáveis. É um caso que eu considero de sucesso, temos algumas experiências para compartilhar com os colegas a respeito, por isso nós trouxemos aqui hoje, temos a Larissa, a Larissa Murakami, que é DJP, da nossa equipe EcoBuilding, que acompanhou esse processo ao longo da maior parte do período, e também, claro, a proprietária Fernanda Dutra, aqui conosco, para contar as suas experiências como cliente, como proprietária e usuária já hoje em dia da casa recentemente concluída. A primeira coisa é, por que então buscar uma certificação ambiental, por que o referencial casa? A Fernanda, ela não é arquiteta, não é engenheira, ela é profissional de educação física e resolveu fazer um curso de especialização, MBA em Construções Sustentáveis, curso que eu tenho o privilégio de coordenar e que tem turmas por diversas praças do país. E numa das turmas lá em Florianópolis, a Fernanda resolveu se inscrever no curso para justamente se aprofundar no assunto, se introduzir no assunto da construção sustentável, porque ela queria construir esta casa dela. E porque será um caso pioneiro na região, e até hoje ainda não há uma casa já certificada, uma casa sustentável certificada no referencial casa na região sul do Brasil. Então essa será a primeira. Então, assim, vários ineditismos, vários pioneirismos envolvidos na questão, os profissionais envolvidos também não haviam tido ainda experiência específica nesse segmento, e então nós falamos, acho que é uma oportunidade legal, um desafio interessante para a gente pôr em prática as coisas que nós falamos no curso e as coisas que nós praticamos e defendemos na nossa consultoria na construção sustentável. Então, o referencial Casa do GBC Brasil foi desenvolvido para atender este mercado, especificamente de casas sustentáveis, e nós percebemos aí a oportunidade. E no estudo de viabilidade que nós fizemos no primeiro momento, a partir do projeto básico de arquitetura, identificamos que teríamos chance de desenvolver um processo com nível de desempenho bastante elevado, porque o projeto foi bem feito assim, na sua concepção. Este é o projeto, maquete eletrônica da casa, do projeto da casa, e de cara vocês já percebem que a implantação da casa no terreno está assim, você pode perceber ali claramente em ângulo, por conta de uma questão de orientação em relação à radiação solar, ao melhor aproveitamento você veja, os folhados protegem ali, sombreiam, né, as janelas ali, então existe uma questão de cuidado de arquitetura em relação à implantação do imóvel no terreno, né? Tem a energia solar, estava projetada desde o início, a parede vegetada, o telhado verde, a coleta da água para tratamento e reuso, eram sistemas que já estavam de origem, né, pensados pela Fernanda e pela arquitetura para serem incorporados no projeto da casa. Então eu falei, olha, tem tudo para dar certo, né, Fernanda? Tem tudo para dar certo. E aqui está a tabela que resultou da primeira análise do estudo de viabilidade do processo de certificação desta casa. Nós entendemos essa tabela um resumo da análise, né, da primeira análise do processo. As cores indicam níveis de dificuldade ou facilidade para atendimento aos diversos requisitos do processo, os pré-requisitos e créditos do processo de certificação, e nós fazemos essa análise e reportamos, né, para todos os envolvidos a nossa previsão, a nossa expectativa de pontuação em função da análise de projetos para os diversos créditos. Sendo verde, aqueles créditos considerados como potencialmente atendidos, nessa primeira análise, amarelo são de complexidade baixa para atendimento, laranja são de complexidade média, vermelhos são de complexidade alta e pretos são aqueles sem potencial para atendimento. Então vocês percebam que há muitos pontos já aqui potencialmente atendidos de saída, né, no processo de certificação para os critérios relacionados à implantação. Aqui em relação à água, temos esses pontos aqui, também boa parte aqui em complexidade baixa. Daí aqui em energia nós temos aqui um potencial também elevado em relação, principalmente em relação à arquitetura, né, nós temos aí um ponto de partida bom no projeto. E considerando os equipamentos que estavam pensados para serem implementados nessa fase, temos aqui
6 pontos, é isso? 12 no total em complexidade baixa. Isso nos sinalizou a possibilidade de um nível de certificação elevado. Daí, em materiais, tivemos uma boa expectativa de início, não conseguimos confirmar essa boa expectativa para todos os itens. E, vamos direto aqui para os finalmente, a gente chegou a avaliar de saída, teríamos 65 pontos, considerando-se apenas as colunas de potencialmente atendido e de complexidade baixa para atendimento. Então, se nós somássemos mais alguns pontos aqui de complexidade média, teríamos o platina, que são 80 pontos, né? De saída nós estamos com 65. Então eu falei, olha, vamos lá, vamos ver. E essa foi o desafio que foi colocado. Como a coisa aconteceu, eu vou deixar agora passar a bola, Larissa, por favor. Oi, boa tarde, sou a Larissa, arquiteta também. Vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas características do projeto. Vou passar rapidamente aqui pelos pontos que foram mais significativos. Isso aqui é a planta baixa. Podem perceber que toda a área externa da residência a gente conseguiu manter permeável, tá? Através do paisagismo e de elementos de piso, concregrama, enfim, para deixar, conseguir replicar o máximo possível a drenagem inicial do terreno. A planta superior, onde estão situados os dois dormitórios, com o mezanino. A residência já está quase finalizada, né, Fer? Falta chegar alguns materiais ainda, mas inclusive as meninas, os moradores já estão ocupando a residência, tá? Então depois ela vai dar um feedback da operação. Então essa aqui já é a foto, tá? De como ela está agora em relação ao projeto, aqui as imagens do 3D. Aqui uma foto da fase de construção, mas para a gente conseguir fazer um comparativo. E aqui eu vou falar um pouquinho dos créditos mais relevantes. Na categoria inicial, que é de implantação do terreno, foi a categoria que a gente conseguiu pontuar bastante em função da localização da residência, que ela está situada no condomínio, tá? Dentro de um raio de 1000 metros, a gente conseguiu destacar 19 serviços diversos e proximidade com transporte público, tá? O projeto de paisagismo foi bem legal, porque a paisagista conseguiu manter no projeto o uso somente de espécies nativas, tá? Que demandam uma necessidade pequena de água, quase zero. A categoria de água ela é basicamente relacionada à eficiência dos equipamentos hídricos que foram utilizados na residência. Então, basicamente são os metais, tá, e louças. Os foram especificados com controle de vazão, com redutor de pressão, limitamos a vazão de alguns em função do design, tá, para os equipamentos que não atendiam. Tudo para reduzir os custos mensais de água. Além disso, a gente ainda contou com a captação de água pluvial, tem uma cisterna no projeto. O hidrologista fez um projeto de captação de água desde a cobertura, de captação de água do piso, para reutilizar essa água, tanto na irrigação, quanto também na necessidade dos usos internos da residência. Acho que foi a mais importante, a categoria de energia, para o crédito de desempenho energético aprimorado. Foi previsto uma redução de consumo energético em cima da demanda possível de moradores da residência, tá? Que são 4 pessoas. Hoje foi possível, graças ao projeto de arquitetura e dos equipamentos, uma redução do consumo energético em 53%, através de algumas estratégias. Por exemplo,
Todo o aquecimento de água da residência é através dos coletores solares, tá? Aquecimento solar. Além disso, era uma vontade da Fernanda desde o início a instalação e a utilização de energia renovável, e ela queria, né, essa instalação da microgeração de energia fotovoltaica, e com pouquíssimas placas, aí uma geração de 22% da demanda total da residência, tá? Considerando 4 moradores. Na verdade, isso aqui está dobrado por enquanto, tá? Então tem mais ou menos 50% da energia do consumo energético da residência está sendo pago pelo sistema de microgeração fotovoltaica. Passamos à categoria de materiais, o que foi muito legal. Começou com o próprio projeto de estrutura da residência. Foi um projeto, o arquiteto adotou um steel frame, tá? Então a estrutura toda é modular, estrutura metálica, montada na hora, toda parafusada, não tem solda, e a fundação, na verdade, é uma radieira, é simples. Todo o fechamento externo foi feito com USB, tá? Interno com drywall. Então foi uma obra limpa, rápida, 6 meses de obra. A estrutura da casa foi determinante para essa categoria, não só pelo crédito de desmontabilidade dos sistemas, mas ajudou muito em relação à gestão de resíduos, tá? Foi mínima a geração de resíduos nessa obra. Não teve resíduo de construção, não teve quase nem movimento de terra, porque era um terreno já no condomínio, então um terreno praticamente plano, a movimentação de terra foi mínima. Foi muito tranquilo, toda a estrutura chegou pronta na residência, foi só montada, parafusada, então foi muito rápido, uma obra muito limpa, com uma geração de resíduos mínima. E foi desviado de aterro 100% dos resíduos da obra. Isso, o projeto ainda contou para a fase de operação, depósito de calçados, tá, no hall, na entrada da residência, que é uma sugestão, na verdade, do referencial, que é para a gente retirar os sapatos assim que entrar em casa. Não sei se todo mundo sabe, mas 99% da sujeira que entra em casa a gente leva através dos pés. Então, é uma sugestão bem legal. Ela foi muito empenhada nessa questão de passar toda essa experiência dela para outras pessoas. Ela vai contar para a gente um pouquinho depois. Então, ela fez questão de criar uma comunicação visual dentro da residência, tá? O que fez que a gente conseguisse também mais alguns pontos relacionados a requisitos sociais, a inovação. Então, todas as estratégias que foram feitas na casa, tem uma plaquinha, tá? Como essas aqui, sistema construtivo, tratamento de esgoto, iluminação em LED, para informar as pessoas que frequentam a casa dela sobre as estratégias empregadas. Todo o esgoto da residência, ele está sendo tratado na residência, através de um tanque de evapotranspiração. Ele está escondidinho aqui com essas bananeiras em cima. As bananeiras, para quem não sabe, elas têm uma taxa de evapotranspiração muito grande, por isso que elas são utilizadas. A cisterna de captação de água de chuva. Aqui é o do coletor solar. Nos metais, a informação de redução do consumo de água. E ainda ela fez um manualzinho do usuário, tá? Para quem for trabalhar na casa, quem tiver mais interesse para conhecer mais, se um dia ela vender a casa, né, foi aprender a operar a residência em si. Se for trocar uma lâmpada, essa lâmpada precisa ser LED, precisa ser Procel. Então tem algumas exigências
necessárias aí para manter essa eficiência projetada e esperada, todas informadas aqui no guia de operação. Obrigado, Larissa. Fê, por favor, comenta com a gente sua visão desde o início do processo. Por favor, senta aí, fique à vontade. Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada pela presença de vocês. É um prazer enorme poder estar aqui e contribuir de alguma forma com futuras construções que virão no nosso planeta. A maior intenção da gente fazer um projeto desse, eu como educadora física e amante da natureza, como muitos provavelmente, a gente vê a situação que o planeta passa e essas construções que vêm, o resíduo que gera e a pouca eficiência que tem. Às vezes a gente vai em casa de amigo, em casa de alguém, a gente vê que está muito quente, está muito calor e essa dependência gigante do ar-condicionado ou outros artifícios assim, que a gente vê o grande consumo e a pouca consciência, né, no dia a dia. Também que o sucesso desse projeto foi pelo tempo que a gente ficou projetando isso e a gente conseguiu, através de pessoas, pacientes, profissionais. Então você chegava cada um com a sua especialização para daí sim, cada um poder trazer o que mais sabia da sua área e a gente poder implementar. Então teve um hidráulico, foram vários encontros, o pessoal também da EcoBuilding super paciente, né, com a nossa proposta. A intenção é que, pô, que legal, dá para fazer uma casa assim. E não é tão difícil, porque eu posso colocar uma cisterna, eu posso fazer um tratamento de esgoto lá atrás, e não preciso saturar o tratamento de esgoto que tem, ou a fossa que contamina o lençol freático, posso gerar um pouco de energia, posso ter minha própria água. A Larissa comentou ali que hoje a gente tem no vaso sanitário e na lavanderia, mas a gente tem um bypass que a gente pode fazer para a casa inteira. Então, no futuro, que a gente sabe que a gente vai ter problemas com água, então o projeto dessa casa é sempre pensando no futuro e nas situações que ela está virada um pouquinho mais para a esquerda, que é virada exatamente para o norte. Então, a gente consegue pegar desde o nascer do sol ao pôr do sol a melhor fachada, a iluminação perfeita para todos os quartos, a temperatura ideal também, e no inverno o sol ele entra dentro da sala, que é um sol gostoso que a gente quer, e no verão, que é um sol muito quente, ele bate exatamente no beiral, então ele fica bem protegido e a gente também não precisa se preocupar com ar-condicionado. Alguns vidros também, a gente fez vidro duplo, que ainda tem uma pequena incidência de sol, então a gente fez esse vidro duplo para também não interferir na térmica da casa, os restritores de vazão, a geração de energia, a cisterna, a iluminação de LED, o chão, é um chão térmico que a gente fez de vinílico, que é uma parte dele também veio de reciclagem de plástico, o próprio PVC, o PVC é o lixo, todos os resíduos da obra, todas as madeiras foram certificadas de reflorestamento. Então, esses detalhes assim, né, que a gente tem a oportunidade de fazer, muitos talvez não façam nem por não querer, mas por falta de conhecimento, mas quem faz ou como faz. Então a gente realmente quer fazer dessas pequenas ações que sejam grandes ações para todo mundo e poder, né, de alguma forma, cada um fazer o seu pouquinho, que daí vai ser uma tremenda diferença aí no nosso planeta e para as próximas gerações que estão vindo também. Então, obrigada aí a todos vocês pela oportunidade. Espero poder contribuir de alguma forma aí para a gente colaborar com o nosso planeta maravilhoso. Você vê que legal, né? Que depoimento legal. Eu estou felicíssimo. Parabéns, Fê. Muito legal. O seu depoimento foi ótimo. Porque me deixa multiplamente satisfeito. Como professor na coordenação do curso, porque ela vê que ela aprendeu, não sendo técnica na área, fala muito bem de coisas técnicas. Você não acha? Eu achei muito legal isso. E outra é a própria iniciativa, evidentemente, de fazer a coisa toda da melhor forma e chegar até o final, sem desistir, ali, persistindo em cada coisa, em cada situação. A gente sabe que não é fácil, então por isso parabenizo também você, foi muito legal. Obrigada a vocês também. Obrigado. Pessoal, perguntas, fiquem à vontade, por favor. Oi, Fernanda, primeiro um parabéns enorme para você por ter escolhido, primeiro, ser aluna do curso da segunda, por você ter tido essa iniciativa, porque nós precisamos de clientes assim como você.
Para quem não conhece, sou a engenheira Lourdes Prince, que fiz também, né, o protótipo do referencial e o primeiro lead form. Pergunta número 1. Eu gostaria primeiro, estou com inveja, que o meu cliente desse um depoimento tão bom quanto o seu, mas ele é tímido pra caramba. Eu tenho uma pergunta e uma informação para te dar. Pergunta número 1. Todo mundo pergunta, né? Quanto foi que você gastou a mais? Por isso, se é que você gastou. Existiram vários pequenos detalhes com consultoria, com projetos errados, mas eu não digo que foi errado, porque eu passei por outros arquitetos antes de chegar nesse finalmente assim que a gente chegou até o pessoal que é o Macedo até ele comentou que a gente eu encontrei todos os profissionais na nossa própria turma. Eu fiz um concurso lá em Florianópolis para tentar encontrar alguém que me ajudasse a criar imagens e uma cara de uma eco house. Então, no fechamento ali das contas, qual é o seu nome? Desculpa. Lourdes. No fechamento ali das contas, Lourdes, eu posso dizer que foi em torno de 10 a 12% a mais, mas eu não considero um a mais, porque isso é o mínimo, sabe, que a gente pode fazer num detalhe que talvez o outro não fizesse, ou que ele acha, não, fica mais caro se você quiser fazer agora cisterna. Mas houve um planejamento, então ele não foi um a mais, porque eu tinha que colocar uma tubulação ali mesmo e a mão de obra ou alguns pequenos detalhes que tiveram que ser inclusos nesse momento para fazer, porque ficaria mais barato. E eu acho que até esses 10, 12% que parece ser a mais, ele passa a ser algumas coisas complementares, exatamente, que amanhã vai ser uma necessidade de fazer, ou ficaria uma coisa lá fora, uma coisa gritante, ou se não ter espaço, ou entre outros detalhes, né, que teria que contratar novas mãos de obras. Então, eu acho que esses 10%, 15% que possam ter chegado a mais ali, nessa margem de erro, eu acho que é o mínimo mesmo que a gente pode fazer, que amanhã isso aí vai retornar. Que nem você mencionou, né, a casa da netinha. Essa casa que a gente construiu, a intenção é que ela fique aí por gerações mesmo, né? Um processo acelerado de período, como que se diz? Não seria o payback, seria o tempo de durabilidade, né, do steel frame é de 300 anos. Vida útil. Vida útil, perfeito. Então, nossa, eu fico imaginando assim, os nossos filhos que virão, as próximas gerações que virão, ou se a gente não for ficar com essa casa, eu quero replicar outras casas eco house. Meu irmão quer construir uma casa agora, aqui em Alphaville, ele fez, vamos construir uma casa, claro, sabe, eu nem sou da área, mas eu até estou querendo fazer alguma coisa na área para eu poder atuar de alguma forma e ajudar mesmo de alguma forma. Obrigada e parabéns também pelo seu trabalho. Oi, meu nome é Bárbara, eu sou do Rio Grande do Sul, fico muito feliz de estar vendo o desenvolvimento da sustentabilidade em várias regiões do país. Eu estudo muito a sustentabilidade na habitação e eu sei como é difícil do cliente ter dificuldade de aceitar. Então, parabéns para vocês todos, porque eu admiro muito. Mas eu tenho algumas dúvidas, na verdade eu tenho 3 dúvidas. Eu queria que tu repetisse para mim qual o material da vedação externa, que eu não entendi quando vocês falaram. USB. USB. É placa cimentícia, USB, anã de PET, aí na parte de dentro USB e gesso. Ela está sabendo tudo de detalhamento. Não, eu sei tudo. Vou contratar ela para fazer detalhamento. E eu queria entender como que funciona o aproveitamento de vocês da água da chuva, onde que é captado e por onde passa esse processo. Tá, a água, a gente tem 2 sistemas de captação da água de chuva. A gente não, a FEI. Uma é a captação de água de chuva do telhado, tá? E a outra é a captação de água de chuva do piso, que são pouquíssimas áreas de piso, porque o piso é praticamente todo permeável. Aí toda essa água, ela é armazenada na cisterna, uma cisterna subterrânea. Ela tem uma filtragem mínima, tá? Não é uma filtragem física, para essa água poder ser reutilizada nesses sistemas que a gente falou, que são nos vasos sanitários e no próprio sistema de irrigação. Então, toda a água utilizada para irrigação, ela é só essa água de reuso.
Tá? Não precisa. Foi feito um cálculo de dimensionamento dessa cisterna, né, para o armazenamento desse volume necessário para a irrigação desse paisagismo, que é um paisagismo também que não demanda grande quantidade de água, por ser um paisagismo composto só por espécies nativas, tá? Nativas e adaptadas, no fim. E a última pergunta que eu queria perguntar, por que vocês escolheram o steel frame? Por exemplo, por que não o wood frame? Eu não sei se vocês chegaram a pensar na madeira ou não, se teria algum motivo por que não ser madeira. Pelo que eu estudei, que não foi muito ainda, mas pelo que eu estudei, a madeira, ela é, a princípio, o nosso material renovável, né? E eu queria saber o porquê de um ou do outro. Só isso. Felipe, vou te deixar comentar. Deixa eu só antecipar uma questão importante. Quando se faz uma análise sobre qual é o material mais sustentável para cada situação, você tem que analisar a coisa por vários aspectos. E isso está relacionado à durabilidade, à vida útil, ao desempenho ambiental, à própria funcionalidade, à operação daquele equipamento, material ao longo da sua vida útil, à origem, o deslocamento, o transporte. Ou seja, são fatores que tem que ser a própria execução, o tipo a forma de executar a montagem. Ou seja, são decisões, são várias questões para serem avaliadas para você conseguir definir este mais sustentável. Em sistemas construtivos, a madeira é muito utilizada no sul do Brasil, é culturalmente bem aceita a construção com madeira, por várias razões, inclusive porque há produção local. E há uma cultura mesmo, e um modo de fazer, as pessoas sabem usar, sabem construir e são acostumadas, o consumidor também, a usar. Então existe um ambiente favorável ao uso da madeira. No entanto, se você considera o ciclo de vida completo da edificação e põe na conta, na análise do ciclo de vida, a durabilidade, a manutenção, a periodicidade com a qual você tem que tomar cuidados preventivos na madeira e também aspectos relacionados à qualidade do ar, na medida que você tem que usar vernizes e tintas, etc., para proteção da madeira, e você compara com o desempenho ambiental de uma construção industrializada com um sistema construtivo como o steel frame, o wood frame. Não precisa ser o wood frame, é melhor do que o madeira, mas o steel frame ele tem mais um ciclo. Se você pensa num ciclo de vida de 30, 40 anos, acaba sendo mais interessante uma construção, ou o próprio OSB, ou a construção com EPS, como a Luz utiliza também. São soluções que tendem a ter, numa análise de ciclo de vida mais ampla, mais longa, um resultado de desempenho ambiental melhor, um impacto menor no processo. Sim, vocês nem não pensaram, não chegaram a estudar. Daí, por favor, Felipe. A gente chegou sim a estudar as outras possibilidades, pensamos bastante no EPS, eu vi bastante sua casa ali também, quando a gente estava analisando todas as possibilidades. Aí o nosso arquiteto, que é o Fábio Caiafa, ele começou a fazer vários cursos do steel. E aí ele viu, né, o grande ganho que a gente teria, por vários quesitos, assim, pela obra ser limpa, e a obra foi maravilhosa. Não sei se vocês viram uma construção já de steel, mas é muito legal se você chegar e você não vê sujeira nenhuma. É um Lego, eles montam tudo do lado, eles só vão montando as paredes e falam, nossa, que rápido. É muito legal, assim. Então foi mais ou menos por aí também que a gente viu a questão do ciclo de vida, né, do cradle to cradle ali, a gente não precisar tratar tudo aquilo, não tem anti-chama, não precisa de tratamento para bicho. A gente achou que foi fabuloso, assim, os estilos levinhos, super legal, a gente gostou bastante. Eu sou Rosiane, eu tenho duas perguntinhas a respeito, ali quando fala da captação de água de chuva, fala da captação de piso. Eu queria saber se tem algum tipo de cuidado, uma pré-filtragem, porque a gente tem um cuidado com essa captação de piso. Assim, na norma que eu vi, não recomenda. Então, por isso eu queria saber qual o cuidado que teve para isso. E ali no ciclo de bananeira, da evapotranspiração, qual a água que foi colocada para lá, proveniente de que equipamentos? E se houve um pré-tratamento, um cuidado antes de entregar ela, entregar na vala de evapotranspiração? A
A primeira pergunta a respeito da coleta de água, o solo que a gente pega, acho que a Lari, a gente pega da varanda, que existe uma varanda bem grande na parte de cima, então dessa varanda existem ralos que descem também. Na lateral ali da casa a gente tem não sei se o tamanho disso daqui é um pouco menor, redondo, onde a gente faz uma primeira filtragem da água. Como no nosso caso ali a gente não tem árvore, não tem nada perto, então a gente não tem muita folhagem, não tem muita sujeira. A primeira sujeira que tem, que é descartada, que é a primeira queda da água, da chuva, ela é descartada. Depois de um tempo é um sistema um pouco automático ali. E aí depois essa água começa sim a ir para a cisterna, depois que passou por essa tubulaçãozinha ali no chão. E dessa cisterna, a sair da cisterna, através da bomba para ser jogada lá para cima da caixa d'água, ela passa por um tratamento com um pouquinho de cloro, porque eu também não queria usar cloro na água. E eu queria que essa água, hoje a gente tem um tratamento lá que é a Kazan, e a Kazan, a gente viu alguns tratamentos dela ali, e a água é muito ruim. Então eu falei, não, a gente tem uma água tão pura, então vamos usar essa água pura. Então a gente fez um pequeno tratamento de cloro ali para subir para a cisterna. Então esse solo do chão a gente não deixa, a gente deixa para a graminha mesmo, a gente não coleta ela. A outra pergunta foi o que mesmo? Da água que vai para a evapotranspiração. Isso, é do sanitário, é água negra, né? É o esgoto. Isso, é o esgoto da água negra. As outras águas, que é a água cinza, né, que é chamada, que são de todos os outros ralos, de chuveiro, de pia, ela vai para o tratamento do condomínio e depois, o condomínio, depois que é tratado, joga na rede de esgoto da cidade. E a água negra, ela sim é jogada para a evapotranspiradora. Aí ela passa, não sei se vocês conhecem, mas é uma tubulação de pneus. E aí tem o entulho, que são restos da obra, brita, areia e o barro. E aí, com a grande capilaridade da bananeira, ela vai buscar água em tudo, né? Então ela ajuda e através da grande temperatura que tem ali embaixo também, com aqueles seres vivos ali que ficam ali embaixo. Então acontece essa filtragem da água e dá bananeiras maravilhosas e orgânicas. Então é direto do vaso para a vala, não tem um pré-tratamento? Não tem um pré-tratamento, ele vai direto para essa tubulação de pneus. Tem um detalhezinho ali, ó. Aquela parte do meio ali, que é onde ficam os pneus daí. Oi, eu gostaria de saber se foi possível a instalação de mais painéis fotovoltaicos, como você tinha que teve 6 painéis para a Net Zero, e também se ela pudesse ter uma platina, né, como pode ser ouro e talvez platina, como agora construído, se será possível isso. Bom, em relação aos painéis, eu acho que até a Fernanda pode comentar, que eu acho que esse foi um ponto interessante até em relação à pergunta dela. A Fernanda teve vários parceiros para esse projeto, parceiros fornecedores, tá? E ela conseguiu um preço muito legal, inclusive em relação aos painéis fotovoltaicos. E também, lá em Florianópolis, uma coisa que eu acho legal comentar, eles estavam com incentivo público, né? Da Eletrosul, né? Para quem quisesse instalar um painel fotovoltaico. Então, não estavam cobrando instalação, os painéis saíram com 60% de desconto, sabe? Então, assim, óbvio, tem espaço, ela pode aumentar, o próprio sistema permite, ela pode aumentar a quantidade de painéis e aumentar a geração de energia em função da demanda, que por enquanto, como elas estão morando só em 2 pessoas na residência, ela não achou necessidade disso, mas existe possibilidade de infraestrutura para aumentar a quantidade de geração de energia. Aqui no final eu coloquei, nós estamos finalizando, tá? Já deram um recado para a gente ali. A questão do nível de certificação, a gente não pode ainda confirmar qual vai ser, porque o processo não foi concluído. Então nós vamos submeter toda a documentação para a auditoria nos próximos dias. Estamos finalizando, aí na verdade falta uma informação para receber do fornecedor para a gente
juntar tudo e mandar para o GBC Brasil, ou melhor, o GBC vai submeter para o Bureau Veritas, que faz a auditoria, para a gente confirmar. Então, nós estamos na expectativa, dedos cruzados para conseguir, mas ainda não podemos confirmar se nós vamos conseguir o platino. Mas eu acredito que o ouro certamente nós vamos conseguir, tá certo? É isso? Obrigado, pessoal. Boa tarde. Ah, sim.